É um tema, assim, bastante corriqueiro, mas tão necessário de ser falado, que a gente possa refletir, que a gente possa ter esse entendimento, ver até onde vai, né, o nosso limite, ver até onde nós conseguimos nos posicionarmos de maneira em que o nosso amor próprio consiga também fazer parte deste relacionamento, primeiramente interno, para que depois a gente consiga se relacionar bem com as outras pessoas. Uhum. Ou seja, esse tema é de extrema importância. Eu gostaria de trazer essa reflexão também, assim, de uma forma bem pontual, a gente começar a entender esse nosso relacionamento internamente, que vai de encontro com o que você disse agora, e como a gente faz para poder ficar em paz com esse relacionamento interno. Eu, particularmente, ainda não encontrei até o dia de hoje um corta-caminho ou algum lugar que nos leve nesse autoconhecimento sem causar dor, enfim. Só que se nós não estivermos prontos para olhar com verdade para quem somos, vai ser muito difícil de conseguir conectar uma relação saudável com o outro se isso não acontece internamente. Eu preciso de saber quem eu sou. Às vezes eu tenho dificuldade para saber o que eu quero, mas eu preciso ter claro saber aquilo que eu não quero. Às vezes a gente tem dificuldade de ver o próximo passo que a gente precisa de dar, mas eu preciso de aprender o passo que eu dei, o que não foi legal, o que não foi bom para mim. E dentro dessas análises que nós vamos fazendo, ter a coragem de se permitir ser diferente. Porque em muitos momentos, o que acontece na nossa vida? Entendemos o que aconteceu de ruim, que não foi legal, que não me ajudou na minha edificação primeiramente do nosso ego, porque não foi do jeitinho que a gente queria, mas causou dor. Se causou dor, essa dor quer dialogar com a gente de alguma forma. Só que às vezes acabamos nos anulando para poder agradar o outro, para se sentir pertencente, para se sentir querido. E nesse momento que eu me anulo, nesse momento que eu me desconsidero, eu estou fazendo com que meu amor próprio se diminua. Eu só consigo ser verdadeiramente respeitada e vou me sentir verdadeiramente amada se isso acontece primeiramente dentro do meu entendimento de quem sou. Olha, até aqui tá tudo bem, legal, nossa relação foi bacana, mas daqui para lá não foi legal, não foi bom, não gostei, isso foi ruim. E o que que acontece? Às vezes nosso medo de comunicação, a nossa falta de clareza, ela leva a desentendimentos às vezes tão desnecessários. Ela vai trazendo alguns desgastes tão desnecessários, coisas que às vezes uma simples conversa aberta, um diálogo maduro poderia resolver, acaba caindo no lugar de uma imaturidade emocional. As pessoas acabam ativando uma falta de responsabilidade afetiva com o outro e consigo mesmo. E consigo mesmo. E como que a gente vai conseguir se relacionar de forma saudável dentro destes turbilhões de emoções? Como eu vou fazer verdadeiramente para poder me posicionar, para poder falar quem sou, do que eu gosto, se nem eu sei o que eu gosto, se nem eu sei o que é importante para mim. O amor próprio, ele vai muito além do que só falar eu me amo. Eu me amo é muito fácil de dizer. Agora, o comprovar nas ações o amor que eu sinto por mim, isso é um pouco mais delicado de se fazer. Por quê? Por causa de tudo isso que a gente disse anteriormente, por causa dos nossos medos, das nossas carências, dos nossos receios. Tá, e diante de tudo isso, o que eu faço, né? Primeiro é se acolher. Eu acolho as minhas vulnerabilidades e no momento em que eu sei que eu tenho essa vulnerabilidade e cuido dela, eu não vou mais me sentir atacado pelo outro. O outro não vai conseguir adentrar nesse lugar que até então eu reconheço que existe uma dor, mas quando eu começo a olhar para ela, o impacto que pode ser gerado por externo, ele diminui consideravelmente. Até que um dia a gente consiga ressignificar verdadeiramente e falar, bom, isso já foi. Isso não faz mais parte do meu momento presente. E conseguir agradecer a essa dor porque ela veio te ensinar. Ela veio para conseguir você dar o próximo passo. Até mesmo com a palavra, né, dignidade, de fazer um movimento para não ficar patinando no mesmo erro todo o tempo, para não ficar patinando e voltando nesses ciclos repetitivos de dor, porque vira um vício de comportamento. E dentro do vício de comportamento, nós não temos uma resistência, uma resiliência para poder nutrir o nosso amor próprio, porque se invalidando. Como eu vou repetindo os mesmos ciclos, passando pelos mesmos projetos todo o tempo, eu vou achar que eu não sou capaz. E dentro desse achismo da minha incapacidade,
eu estou nutrindo a incapacidade verdadeiramente. Porque eu não tenho força para dar o próximo passo. Que é essa questão, né, de você se vendendo e diminuir o seu valor. E se a pessoa, quando você age naturalmente, ela não permanecer, ela nunca esteve, na verdade. Uhum. E você fala, né, da questão dessa barganha. Até que ponto vale a pena eu me anular, anular a minha essência, anular quem sou, para viver numa falsidade? E as pessoas acreditam que, né, tem almoço de graça. E não. Né? A conta da vida, ela chega em algum momento, a conta chega. E quando você vai ver, falar, o que que eu fiz da minha vida? Eu poderia estar vivendo de uma forma mais plena, eu poderia deixar manifestar a minha essência de forma natural, eu poderia simplesmente ser eu. As pessoas que gostam de você verdadeiramente, elas continuam, elas permanecem com você. Independente de, elas aceitam quem você é. Aí a pergunta que dói, mas é necessária se fazer, eu me aceito quem sou? Eu me aceito do jeito que eu sou? Possivelmente, se você está se adulterando, não. Você tem vários pré-conceitos concebidos a respeito de si mesma e não faz um movimento para poder validar o seu próprio valor. E quando entra nessa furada de barganha, de fazer de conta que isso é uma manipulação, que é uma manipulação, eu diria assim, a grosso modo, burra. Porque você não está ganhando vantagem verdadeiramente em relação a isso. Tudo que você perde de essência, de conexão consigo mesmo, não paga o preço para você continuar mantendo uma relação que não existe. Uma relação de mentira. Uma relação fragilizada. Quanto mais eu vou nutrindo uma coisa que é falsa, que não tem verdade, mais distancio da minha essência e mais infeliz eu sou. Aí pergunte novamente, né? Será que vale mesmo a pena permanecer nessa frequência? Que vida é essa que eu estou me permitindo ter? E é claro, nós estamos aqui em bate-papos terapêuticos e sabemos que movimentos não são fáceis, mas eles são possíveis. Mas eu preciso primeiramente de entender que isso não me nutre mais, que eu não quero mais passar por isso. Estabelecer aquele limite que a gente falou lá no começo. Saber aquilo que eu permito, aquilo que eu não permito, o que eu gostaria verdadeiramente para minha vida. Quando eu tenho esse diagnóstico pronto, eu me posiciono. E daí, o posicionamento ele precisa de ser energético, porque a energia fala. Antes mesmo que pronuncie uma palavra, a sua energia fala. É por isso que algumas pessoas dizem assim: eu não sei o que acontece, mas ninguém me respeita. Acho que você sabe o que acontece. Na verdade, você talvez tenha dificuldade de assumir que você também não está se respeitando. Que você está indo em lugares que você não gostaria, que você está convivendo com pessoas que te fazem mal, que ativam em você o gatilho de dor que você já tem dentro. Se você continua nutrindo esse tipo de frequência e vibração nas suas relações, como você vai querer que o outro te respeite, que o outro te valide, que o outro te valorize? E esse trabalho não tem como delegar. Esse trabalho é da gente mesmo. É da nossa consciência, é da nossa reflexão, é desse momento que eu tenho para estar com a minha verdade. E lembrando que quando a gente fala da nossa verdade, a nossa verdade ela pode ser mutável, sim. Eu não preciso falar isso hoje e sustentar pelo resto da minha vida. Hoje, no momento presente, a minha realidade me faz ter esta verdade. Mas pode ser que, de repente, eu conviva com pessoas, eu acesse informações, que eu perceba que a minha verdade estava sendo unilateral. E eu posso me permitir mudar. Eu posso trabalhar o meu ego, o meu orgulho, de reformular aquilo que eu acreditava como uma verdade única e absoluta. Verdade para quem? Desde o ponto de vista de quem? Desde qual realidade? Ou seja, quando nós vamos colocando essa leveza com maturidade nos processos que são vivenciados, a vida fica muito mais leve. A vida se torna muito mais prazerosa. E as relações também se ficam mais leves, mais prazerosas. A gente consegue verdadeiramente manter um laço que é um laço e não um nó. Porque se eu estou com medo desse laço desfazer e vou dar um nó, esse nó pode me complicar mais à frente. Eu vou perceber que eu me amarrei a uma situação que na verdade não me nutria, que mais me fazia mal do que bem. E é de minha responsabilidade eliminar aquilo que me faz mal. É de minha responsabilidade perceber em que padrões eu estou fazendo esse ciclo repetitivo e o porquê que eu estou fazendo isso. Isso é com autoconhecimento e observação de quem somos, daquilo que reverbera em mim, que me traz potência, daquilo que tira o meu ânimo, daquilo que me suga energia. Isso tudo a gente consegue fazer se a gente está no momento de autoobservação, que seria a presença plena.
é estar no momento presente, no aqui e agora, e entendendo a minha frequência, vibrando em cada tipo de coisas que eu vou acessando. Eu consigo perceber, isso me deixou mais triste. Olha, isso me deu um chá de ânimo. Olha, eu posso começar por aqui. Eu consigo perceber isso. Só que perceber é o primeiro passo. Perceber e não agir adianta muito pouco. Por quê? Forma uma massa de culpa, porque agora eu sei e não faço. Aí nós temos que sair desse julgamento e se permitir mudando gradativamente. Mudanças bruscas, elas nem sempre são tão efetivas, porque às vezes não há um ganho de consciência que vá te dando uma estrutura para manter a sua mudança. Quando nós vamos entendendo e fazendo gradativamente aos poucos, toda essa mudança vai naturalizando dentro do sistema. E o meu sistema não vai ter um estranhamento com aquela quebra que foi repentina, que foi de repente, de golpe. E é mais saudável. Às vezes não tem como isso acontecer. São acontecimentos muito fortes, assim, que a gente não tem como controlar, nutrir, enfim. Mas quando a gente tem essa opção, o mais interessante é ganhar essa consciência, ter aceitação e partir para ação, para o movimento. Aí as coisas vão ficando um pouquinho mais leves. Achei muito interessante quando você traz essas vozes, porque infelizmente ou felizmente, talvez para alguns casos, em todos os momentos nós estamos cheios de vozes, cheio de verdades, cheio de certezas. E dentro dessas certezas e verdades, a gente acaba querendo se encaixar. Só que às vezes nós não temos a maturidade para entender que essa verdade é da pessoa, pelo trajeto que ela passou, por todas as experiências vivenciadas por ela, que às vezes essa verdade ela não cabe para minha realidade. E quando nós damos muito mais valor e validação para aquilo que o outro traz em relação à minha vida, percebe que mais uma vez eu estou desconsiderando a minha trajetória. Eu estou desconsiderando o meu percurso e, consequentemente, eu estou me desrespeitando. E quando você fala, né? Quando tiver o amor próprio, eu estou pronta, preparada para ter um relacionamento. E aí nós vamos entender o porquê que geralmente as pessoas ficam tão frustradas dentro de alguns relacionamentos. Porque não está tendo esse entendimento profundo das coisas que você disse anteriormente. Entra numa relação assim, né, casual e acaba se envolvendo de uma forma muito intensa. E depois a pessoa fica insatisfeita por quê? Está buscando que o outro vá suprir aquilo que ela não consegue se dar. Vai suprir aquele vazio, aquela carência que ela traz internamente. E a pessoa ainda se sente no dever, obrigação, né, de cobrar, de achar que é o outro, o outro, o outro. E fica numa briga de disputa de egos. E dentro de brigas de egos, ninguém vence. Porque não tem como alguém vencer quando tá ego discutindo com ego. Porque nenhum dos dois quer ceder e todos os dois querem ter a verdade. E aí nós caímos naquele lugar da imaturidade justamente para o relacionamento. Quando nós estamos falando de pessoas adultas, esse ego ele precisa de sentar-se um pouco na cadeirinha quando os dois estiverem conversando e conversarem com a verdade. Porque se continua na disputa de ego, não chega a lugar nenhum, acaba que dentro do ego gera algumas ofensas e palavras ditas e às vezes se tornam palavras malditas e acaba trazendo maldição verdadeiramente, porque causa uma couraça no outro, né, de defesa. E quando nós vamos falando nessa profundidade, é perceptível que ambos estão num lugar de imaturidade, que não tem um entendimento verdadeiro dessas frequências do que é se relacionar com o outro. Porque se eu estou relacionando com o outro esperando somente que ele vai suprir aquilo que eu gostaria que fosse suprido, e isso não vai acontecer nunca, as minhas relações também não vão nunca dar certo. A não ser que vá ficar fazendo aquilo que a Dani disse anteriormente, fazendo de conta que tá tudo bem, fazendo de conta que tá feliz, fazendo de conta que eu sou assim, fazendo conta... Aí vive um faz de conta. E quando a vida chama na responsabilidade de viver verdadeiramente, a pessoa se desespera, ela não tem estrutura. Ela não tem estrutura para poder dar o próximo passo, ela não tem estrutura para ter uma conciliação amigável, ela não tem postura nem mesmo para se posicionar e dizer, olha, de verdade, isso não foi legal. Quem sabe a gente pode reconversar, né? Trazer aí alguns entendimentos de ambas as partes para que a gente possa viver, pelo menos, em harmonia. Porque não, senão não justifica. Ou seja, o amor próprio, ele é essencial para qualquer tipo de relação, independente de
com amigos, com filhos, entre casais, na relação de trabalho, se eu não estiver nutrida dentro do meu amor próprio, possivelmente eu vou estar mais ofensível, eu vou estar mais carente, eu vou estar mais na birra, na pirraça, eu vou levar tudo muito no pessoal. Às vezes as pessoas vão falar alguma coisa para o crescimento, para o entendimento, para edificar, eu já vou levar aquilo como se fosse pessoal e vou me defender como se estivesse sofrendo um ataque e não consigo me neutralizar diante daquilo que vem sendo dito para poder refletir. Isso faz sentido para mim? Verdadeiramente? Isso faz sentido na minha vida? Porque senão é desapegar. Isso também é amor próprio. Desapegar daquilo que não faz sentido. Às vezes o que ele está dizendo tem mais a ver com a frequência dela do que com a minha. Então relaxa e solta. Então, dentro desses entendimentos, percebe que não é tão difícil assim. Quando nós começamos a tomar consciência e nos responsabilizarmos pela nossa própria vida, vai ficando tudo mais suave. E eu vou puxar uma fala sua que vai da frustração, saber lidar com as frustrações. Quando nós estamos nesse entendimento, que nós nos posicionamos, deixamos de aceitar migalhas, entendemos o que merecemos e o que queremos, a gente para de criar expectativas. Porque a frustração, ela vem justamente porque foi criada uma expectativa que o outro faria de acordo com aquilo que meu ego gostaria que fosse feito. Eu esqueço de considerar que do outro lado tem uma outra pessoa que está pensando de uma outra forma e que não necessariamente a forma que ele pensa, que age, que tende a agir, vai ser de acordo com aquilo que eu gostaria que fosse. Quando nós temos esse entendimento, vamos quebrando as expectativas. E quando nós não criamos expectativas para o externo, vai ficando tudo mais fácil porque eu paro de ter essas frustrações intermináveis. Eu vou me frustrar naquele momento porque nós somos seres humanos. Se você não está frustrando diante das coisas que não estão acontecendo do jeito que você gostaria, dá uma olhada nisso, porque não é o comum, não é o normal que isso aconteça. Você pode estar reprimindo essa sensação, essa emoção. Ok, mas uma coisa é eu sentir a dor, outra coisa é eu ficar cultivando o sofrimento. Uma coisa é eu perceber e entender aquilo me doer, eu fazer o movimento para poder soltar, liberar essa dor. E outra coisa é eu ficar nutrindo no meu lugarzinho de vítima e lamentando, coitadinho de mim, o resto da eternidade. Ou seja, tem muita diferença. É interessante que a gente perceba isso. Quando é que eu estou sendo frustrada e essa frustração está interminável? Porque se está interminável, você está nutrindo. E se você está nutrindo, cada dia mais ela vai ficar maior. E você não vai ver uma saída para essa situação. Por quê? Aquilo que a gente nutre é o que tende a crescer. Aquilo que a gente alimenta é o que tende a permanecer por mais tempo dentro do nosso sistema. Né? Da questão das migalhas, eu acho muito, muito legal assim, essa fala. Porque é você que tem que entender se isso para você te nutre ou se é uma migalha. É você que tem que perceber se essa pessoa de verdade ela tem o interesse, tem a motivação, gosta de estar contigo, ou se ela só vai te chamar, eu quero ir no cinema. Eu perguntei para todas as minhas amigas, nenhuma vai, eu vou chamar ela. Tá tudo bem você ir? Tá tudo bem. Mas entendendo que eu vou para poder suprir o meu prazer. Porque ir ao cinema também era um planejamento que eu tinha. Mas começar a perceber se isso está corriqueiro. Se todos os momentos você está sendo só utilizado para preencher um vazio que é da pessoa. Porque assim, se eu chamei todo mundo para ir e ninguém quer ir, eu vou sozinha. E tá tudo bem. E tá tudo bem eu deixar de fazer o que eu gostaria de fazer porque o outro não vai. Isso é ter um relacionamento saudável consigo. É entender que a companhia do outro ao meu lado é interessante, mas ela não vai vir para poder me nutrir. Ela vai vir só para somar. Se a pessoa for, beleza, vamos junto e vamos curtir, vamos ali, né, conversar, vamos sair, vamos dançar, ok. Agora, se não, e se é da minha vontade, eu tenho que ter esse relacionamento saudável internamente e fazer o movimento. E não ficar lamentando, eu não fiz isso porque fulano não foi. Eu quis isso, mas não fui aprovada. Eu gosto disso, mas ninguém gosta. Tá, e você? Você é ninguém? E você não conta? Para sua própria vida, você não conta? Ou seja, quando nós vamos adentrando neste universo de terapia, pelo menos assim, na minha família as pessoas não trabalham nessa área de terapia. Se eu for esperar que elas vão me validar todo o tempo naquilo que eu tô fazendo, naquilo que eu tô falando, da forma que eu tô me expressando, eu deixo de ser terapeuta. Por quê? As pessoas vão ter outros entendimentos em diferentes áreas que às vezes não condizem com a verdade delas. E tá tudo bem. Eu não preciso de encontrar cúmplice para aquilo que é a minha verdade.
Eu sou o suficiente, eu me basto para entender que o movimento que eu faço faz bem para mim e eu consigo também acessar outras pessoas. Ainda que essas pessoas não sejam as vezes que o ego gostaria que fosse. Só que se dentro do meu ego eu quiser controlar, eu não vou conseguir ser grata. Porque a manifestação ela não vai acontecer de acordo com o que eu imaginei todo o tempo. Em alguns momentos se conecta. Mas e quando não? Eu vou invalidar o movimento? Eu vou me invalidar o que eu estou ofertando com amor, com carinho, porque não foi do jeito que eu gostaria que fosse? E o amor ao meu tempo? Tempo é vida, né? As pessoas dizem que tempo é dinheiro, na verdade, tempo é vida. Com o que eu estou gastando o meu tempo? O que está nutrindo o meu tempo? Isso faz muita diferença na nossa vida, porque vai começar a te mostrar o tanto que você de fato se ama. Porque se eu me amo, eu vou empregar o meu tempo, que é igual à minha vida, em coisas que vão me edificar, em coisas que vão me nutrir, em coisas que eu não vou todo o tempo ficar olhando para minha ferida de uma forma com malícia, com coisas maldosas. Eu estou pronta para olhar minha ferida, mas dentro de um nível curativo, dentro de um nível de acolhimento. E não uma pessoa que vá vir instigar e todo o tempo ficar colocando o dedo na minha ferida por maldade, para poder aprofundar aquilo que já está em dor. Isso são escolhas, e essas escolhas sou eu quem faço. Se é para acessar a minha ferida, eu vou acessar. Mas eu vou acessar de um lugar em que tenha este acolhimento, que tenha esse entendimento para fazer a transmutação. Eu faço a transmutação, que seria uma limpeza dessa ferida, para tentar aos poucos ir ressignificando, me acolhendo, fazendo os movimentos. Agora, me colocar na frente de uma pessoa que vai olhar todo o tempo para minha ferida para me acusar, para poder puxar o meu tapete, para poder me manipular, esse limite sou eu quem dou. Sou eu que permito ou não que as pessoas façam isso comigo. Mas eu só vou conseguir me posicionar nessa potência e com essa frequência se o meu amor próprio estiver nutrido. Se eu souber verdadeiramente quem sou. E se eu não tiver medo de quem tiver que ir da minha vida, vá. Abra as portas, despeço e vá. Agora, se eu tiver receio, medo que as pessoas vão me deixar, vão me abandonar, já era porque eu vou deixar de me acolher e, de fato, vou ser abandonada, porque eu já me abandonei. Gratidão a todos que estiveram presentes. E é um prazer, uma alegria poder ter vocês aqui conosco. E espero que as nossas palavras tenham chegado como um bálsamo ao ouvido de vocês